Falar de mais um esquema para roubar dinheiro público em governo do PT é como falar que o sol brilha, que o círculo não é quadrado, é chover no molhado. Mas eles inventam tantas formas de nos roubar que chega a impressionar. Por incrível que pareça, essa fraude não é de bilhões, como é praxe no PT, é de apenas milhões. Mas é grave porque envolve compra de votos, compra de cabos eleitorais travestidos de bolsistas. A fraude dos bolsistas no programa de pesquisa científica bancados pela Portos Rio, uma estatal federal que administra os portos do Rio de Janeiro, dominada pela facção PT, o Partido dos Trapaceiros. Bem que eu vou mostrar. Você já sabe que eu nunca te peço nada, apenas um simples like no meu vídeo e que você se inscreva neste sofrido canal, nos ajude a ganhar um pouquinho só de relevância. Eu tenho que vencer esse shadow ban que eu estou sofrendo da plataforma. A tal bolsa ao que eu me referia é parte de um contrato de 35 milhões de reais firmado pela estatal com a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem como reitor o senhor Roberto de Andrade Medronho, petista até o rabo, filiado ao PT e amigo de Gleisi Hoffmann, não preciso falar mais nada, que deveria financiar estudos científicos e projetos relacionados ao setor portuário. Porém, uma auditoria interna da própria Portos Rio apontou que não havia estudos prévios demonstrando que aquele convênio não fazia o menor sentido. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando eu vi o tal reitor sem saber, eu já imaginei que era petista. Eu já tinha até escrito petista. Depois eu vou lá e confirmo. Não precisei ir longe. Petista de carteirinha, batata, não falha. Mas voltando. Os escolhidos para a farsa, para a bolsa, vieram tanto da UFRJ quanto da Portos Rio, antiga companhia Docas do Rio de Janeiro. Seguindo a cartilha Petralha, o tal contrato de 35 milhões foi firmado sem licitação prévia e foi implementado justamente em ano eleitoral. Olha que coincidência. Reportagem do UOL revela que na folha de pagamentos da Portos Rio, uma lista de 544 bolsistas que receberam 5 milhões e 600 mil reais apenas na primeira parcela do contrato. Destes, 305 têm ligações cabulosas com o PT. São candidatos das últimas eleições que não foram eleitos, cabos eleitorais do PT, da esquerda, dirigentes partidários, ex-funcionários da prefeitura de Belford Roxo, parentes de políticos e quem está por trás de todo esse pessoal, dessa teia de mamadores do dinheiro público e que obviamente tem cunho eleitoral. O ex-prefeito de Belford Roxo e aliado do Lularápio, o tal Wagner Carneiro, o Vaguinho, amigo do peito do bandido. Ele trabalhou na estatal entre setembro de 2025 e março deste ano, como assessor de relações institucionais. O cara deve trabalhar muito. Só deixou a companhia porque vai tentar o Senado Federal. Espero que o Carioca não eleja esse lixo agora nas próximas eleições. Eu nem sei se isso se confirmou. A irmã dele e o sobrinho continuam com cargos na mesma estatal, além de 37 ex-funcionários da prefeitura de Belford Roxo que também emplacaram emprego na Portos Rio, a mesma que agora banca a tal bolsa de estudo. Entre os beneficiários da bolsa está o ex-assessor da deputada Daniela Carneiro, a tal Daniela do Vaguinho. Detalhe: foram incluídos no programa o pai, a mãe e os irmãos do tal assessor. Só essa família já embolsou 150 mil reais. Tô aqui pensando quantos votos isso representa. E da Daniela do Vaguinho, você lembra? Eu te conto. Essa mulher foi ministra do Turismo no início do desgoverno do ladrão e foi a primeira que caiu demitida contra a vontade do Larápio, claro, mas ficou insustentável sua permanência quando da comprovação de sua ligação com o crime organizado, com milicianos de Belford Roxo, onde o seu marido é ex-prefeito, que estão ligados a ela e ao tal do Vaguinho. E no fim a máfia toda arrumou uma boquinha no esquema ou nessa estatal. Outro ex-vereador de Belford Roxo ganhou um cargo recebendo 17 mil reais da Portos Rio, enquanto sua esposa e filho também receberam bolsas.
Um outro bolsista, temos aqui que abrir 1 milhão de aspas, chegou a ser preso por chefiar uma milícia na cidade. Só aqui, com 544 bolsistas na folha do PT, já dá para se calcular quantos votos isso representa para o bandido? Sei lá, pelo menos uns 5 mil votos, 10 mil? E olha que ficou caro, 5 milhões e 600 mil por enquanto. Eu acho que o Bandilmo e sua coja, eles estão muito desesperados e estão jogando dinheiro fora, porque petista é comprado baratinho, por muito menos que isso, R$50 e um pão com mortandela, tá feito. Mas eles não estão preocupados com dinheiro. Se ficou caro, se ficou barato, afinal o dinheiro não é deles, é meu, é seu, é nosso. Resumindo, a estatal federal virou cabide de emprego. Quer dizer, virou não. Estatais já são cabides de empregos. Esse só recebeu um plus nesse ano eleitoral pelo desgoverno da facção criminosa. Firma contrato milionário para começar a distribuir bolsas de estudos para centenas de apaniguados apadrinhados políticos do Partido das Trevas. Quando petistas dizem que não podem privatizar nada porque as estatais são estratégicas, eles, por incrível que pareça, não estão mentindo, estão só omitindo que são estratégicas para eles, porque dentro delas cabe tudo. Desvios de verbas, fraudes a licitações, cabides de empregos, contratos forjados, salários milionários, contratação de companheiros, cabe tudo lá, menos o interesse público. Quando o PT entra por uma porta, o interesse público, o bem do país, sai pela outra. Resta a pergunta: cadê o TSE? O lixo careca do Supremo para dar 24 horas para o bandido se explicar? Ministério Público, Polícia Federal, esquece, eles podem tudo, eles não estão nem um pouco preocupados com repercussão, com imprensa, com cometimentos de crimes, com formação de milícias, com compra de votos, eles podem absolutamente tudo. Viram o que a imprensa fez ontem, quando da divulgação do nome do vice do Flávio? Todo mundo já acusou o homem de ser estuprador, sem que isso tivesse o menor nexo, a menor verdade, baseadas em calúnias do cheirador Lindbergh e da Soraya Trambique. Quando o Alfredo Gaspar pediu um indiciamento do vagabundinho Lulinha na CPI dos roubos do INSS. E a mídia podre vai para cima com tudo. Soltaram matérias de tudo que é lado, não deram trégua pro homem, já foram para cima. Tanto que a Folha acabou tendo que despublicar um post que ela tinha publicado. Essa imprensa nossa, eu já não sei mais o que falar. Em tempo, tô vendo a mídia reclamar que não tem nenhuma mulher candidata a presidente ou a vice nas chapas formadas. E a imprensa sabe muito bem por que não tem. O Flávio foi o único que tentou e tentou muito até o último minuto ter uma mulher como vice, mas não conseguiu, simplesmente porque o Supremo não quis. Todas as possíveis candidatas de outros partidos convidadas e que até aceitaram a missão, como a Tereza Cristina do PP, a Daniela Marques do Republicanos, minha preferida. Tenho certeza, eu quero que ela seja a ministra da Economia, eu tenho fé. E Renata Abreu do Podemos não foram confirmadas por coação dos ministros do Supremo. Mas a mídia podre não vai dizer que o Flávio não tem candidata a vice-mulher por interferência, por ameaça aos presidentes dos partidos para que Flávio não tivesse uma mulher e mais tempo de TV com as coligações. É claro que não. Isso será omitido solenemente, ignorada essa interferência nas eleições, mais uma delas. Isso vem de encontro ao meu último vídeo, quando a roubalheira do INSS chegou no vice-líder do PT no Senado, o Everton Rocha. Eles deram um jeito de enfiar o Flávio na história. Ah, ele era amigo do advogado do senador que roubou os velhinhos. Eu fiz o vídeo, é uma raça de filha da puta. Repito, só chegamos nesse nível de canalice que estamos vivendo hoje, muito em parte graças a essa mídia podre que temos no país. Essa mídia vendida que se recusa a mostrar todos os roubos do PT nesse atual desgoverno. Simplesmente porque eles estão sendo muito bem pagos para isso. Como já dizia Juca Chaves, pagando bem a imprensa diz até a verdade. Claro, vale o oposto.
Pagando bem, a imprensa omite a verdade, cria cortinas de fumaça, esconde o mal feito. Muito bem escondidinho. Por isso eu vou continuar com a campanha, com o chamamento. Somos nós, os velhos, que vamos salvar esse país das garras do PT e do Supremo. Nós, os veteranos de guerra, porque sobreviver neste país, chegar na terceira idade não é para qualquer um. Nós sobrevivemos a assalto, a crimes, a doenças, a roubalheira de governos, sobrevivemos à péssima qualidade da saúde pública que temos, ao descaso. Somos nós quem vamos salvar este país, somos nós quem vamos derrotar o PT, o Partido dos Traficantes. Somos nós quem vamos derrotar a máfia instalada no STF, aquele antro de marginais, de criminosos. Somos nós quem vamos resgatar esse país das mãos sujas desse sistema podre. Somos mais de 30 milhões de pessoas, somos um exército. Meio caídos, meio cansados, é verdade, com dor nas costas, nos joelhos, mas isso não pode nos impedir de ir até a urna mais próxima a cumprir com nossa obrigação. Nós vamos por amor à causa, mas você, na casa dos 50 e abaixo disso, tem a obrigação de entregar a nossos filhos e netos um país onde eles possam viver com mais segurança e respeito e não dominado por facções criminosas. Um país não dominado por quadrilhas oligárquicas instaladas nos poderes da República. Um país onde funcionários públicos são servidores públicos e não donos do país. Não podemos entregar a futuras gerações um país onde funcionários públicos são bandidos, são ditadores, são carrascos do próprio povo. Temos que impedi-los. Isso tem que acabar e a nossa maior janela de oportunidade é em outubro. A gente não pode deixar passar de jeito nenhum, ou do contrário, vai ser 40, 50 anos desses criminosos no poder. A gente tem que dar um jeito. A hora é agora. Valdir Palma, de Bragança Paulista. De novo, like no meu vídeo, se inscreva no canal, não custa nada. Me conta aí o que você está achando de tudo isso. Nós estamos perdidos e mal pagos, não estamos? Forte abraço, fiquem bem.